Imagine caminhar com o coração apertado, carregando uma ordem que nenhum pai seria capaz de suportar. Imagine ouvir a voz de Deus e, ao mesmo tempo, sentir o chão sumir sob os seus pés. É assim que começamos esta história. Uma história que não é apenas sobre um sacrifício, mas sobre o limite da fé, sobre a coragem de obedecer quando tudo parece impossível, sobre um pai, um filho e uma prova que mudaria para sempre o destino da humanidade. Hoje você vai caminhar ao lado de Abraão. Vai ouvir seus passos hesitantes no chão seco, vai sentir seu coração acelerar, sua respiração pesar, e vai assistir ao momento em que o céu ficou em silêncio e a fé teve que falar mais alto. Abraão. A voz que rasga o silêncio do céu. E tudo começa aqui. A ordem que partiu o céu ao meio. Naquele silêncio profundo da madrugada, quando até o vento parecia descansar, Abraão despertou com um chamado que não vinha da terra. Era uma voz que atravessava não apenas os ouvidos, mas o espírito, uma daquelas vozes que o homem reconhece mesmo antes de ouvir. Abraão, seu coração estremecia sempre que Deus falava. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio da noite entrar pelos pulmões. "Eis-me aqui", murmurou. Então vieram as palavras que pesariam sobre sua alma como uma montanha. "Pegue o seu filho." Abraão engoliu seco. Ele tinha 2 filhos, mas sabia exatamente qual nome viria em seguida. O seu único filho. Um aperto atravessou seu peito. Isaque. Agora a dor ganhava rosto. A lembrança do menino risonho correndo pelo acampamento parecia viva diante dele, trazendo calor a uma madrugada que de repente se tornara gelada. "A quem você ama." Era como se cada frase fosse removendo camada por camada as defesas do coração de Abraão. Ele sabia que Deus estava indo direto ao ponto que mais doía, não por crueldade, mas porque somente ali a fé seria realmente provada. "E vá até a terra de Moriá." A simples menção desse lugar trazia à mente uma paisagem distante, envolta por rochas escuras e silêncio. Um lugar onde homens eram confrontados com o que carregavam dentro de si. "E ofereça-o ali como holocausto." Abraão ficou imóvel. O mundo ao redor parecia prender o fôlego. O fogo da lamparina tremulou e por um momento pareceu querer apagar. A luta dentro dele não era pequena. Era um conflito entre aquilo que olhos humanos enxergam e aquilo que apenas a fé compreende. Um flash de lembranças passou por sua mente. Isaque ainda bebê em seus braços. O sorriso de Sara ouvindo o choro da criança pela primeira vez. A promessa de Deus dizendo que daquela criança viria uma grande nação. E agora, entregar o menino? Entregar a promessa? Não houve protesto, não houve discussão. A fé não grita, ela obedece. Mesmo quando o coração sangra. Naquela madrugada, a maior batalha de Abraão não foi contra inimigos, mas contra ele mesmo. E ali, sozinho com Deus e com o silêncio cortante da noite, ele decidiu confiar. A caminhada de 3 dias para Moriá. O sol ainda nem havia tocado o horizonte quando Abraão se levantou. Seus movimentos eram lentos, quase pesados, como se cada gesto exigisse uma força que ele não tinha. Havia tomado sua decisão durante a madrugada, uma decisão que atravessava a alma como uma lâmina afiada. E agora só lhe restava obedecer. Ele chamou 2 servos e preparou o jumento. Cortou a lenha com as próprias mãos, golpe após golpe, num ritmo que parecia carregar a dor que não podia ser dita. Cada pedaço que caía no chão era como um eco silencioso da luta dentro dele. Isaque apareceu pouco depois, ainda sonolento, com o olhar inocente de quem não faz ideia do que está prestes a acontecer. Quando o menino sorriu, algo dentro de Abraão quase se quebrou. Mas ele endureceu a respiração, ajeitou o rosto e evitou demonstrar qualquer sinal de fraqueza.
Havia coisas que um pai não podia deixar transparecer. A jornada começou. E foram 3 dias. 3 longos dias. Dias em que o deserto parecia ter mudado de forma. Não apenas quente e seco, mas apertado, como se as próprias montanhas observassem Abraão. Cada passo era acompanhado por um silêncio brutal. Os servos caminhavam sem entender. Isaque fazia perguntas simples, coisas comuns de um menino curioso, e Abraão tentava responder com a voz estável, mesmo quando por dentro parecia prestes a desmoronar. À noite, quando todos dormiam, Abraão ficava olhando para o céu estrelado. As promessas de Deus estavam ali, brilhando sobre ele. Farei de ti uma grande nação. E cada vez que repetia isso em pensamento, sentia o coração implorar por uma saída que não fosse o sacrifício do próprio filho. Mas nenhuma voz vinha do céu, nenhuma explicação, nenhuma alternativa. A fé, nesses momentos, não é um fogo ardente. É um fio tênue, quase invisível, que o homem segura com todas as forças para não cair no abismo da dúvida. No 3º dia, Abraão avistou o lugar ao longe. Moriá se erguia como uma sombra enorme contra a luz do amanhecer, solitária, silenciosa, imponente. Aquele era o destino. Aquele era o altar onde sua fé seria partida, ou provada. Ele parou, respirou fundo, sentiu o coração bater como se estivesse tentando escapar do peito, e então disse aos servos: fiquem aqui. Eu e o menino iremos mais adiante para adorar, e depois voltaremos. Essa palavra saiu dos seus lábios como um sussurro de esperança, talvez profecia, talvez súplica, mas era tudo o que ele tinha naquele momento. Abraão pegou a lenha. Isaque carregaria o peso do sacrifício e Abraão carregaria o peso da obediência. O diálogo que corta a alma. Pai, onde está o cordeiro? Abraão ajeitou a lenha sobre os ombros de Isaque. O menino carregava o peso do sacrifício sem saber. Já Abraão carregava o peso do segredo. E este era muito mais pesado. Os dois caminharam lado a lado. Só eles. A distância entre eles e os servos não era apenas física, era espiritual. Era como se, naquele trecho da jornada, Deus tivesse reservado um espaço onde somente um pai e um filho poderiam entrar. O silêncio se estendeu por alguns minutos. O vento assobiava entre as pedras. O chão seco estalava sob os pés. O coração de Abraão batia alto demais e ele temia que Isaque percebesse. Mas o menino estava pensativo, como se estivesse observando algo invisível. Até que Isaque parou, segurou o braço do pai e falou com a inocência que só um filho consegue ter. Meu pai? Abraão respondeu de imediato com a voz trêmula. Aqui estou, meu filho. Isaque olhou para a lenha nos próprios ombros e depois para o fogo que Abraão carregava. E então, com um olhar sincero e curioso, perguntou: está aqui a lenha, está o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essas palavras atravessaram o peito de Abraão como uma flecha. Ele sentiu a respiração falhar por um instante. Sentiu o coração tremer. Esse era o momento que ele temia desde que saíra de casa. O menino não desconfiava de nada. Sua pergunta era pura, simples, lógica e devastadora. Abraão respirou fundo. Seus olhos começaram a arder, mas ele piscou rapidamente, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escapar. Então respondeu algo que nem ele compreendia completamente, mas que vinha de um lugar profundo. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando disse isso, a voz de Abraão misturava tristeza, esperança e uma fé que, mesmo ferida, ainda conseguia se levantar. Talvez ele estivesse profetizando sem perceber. Talvez estivesse pedindo socorro. Talvez estivesse se apoiando na última migalha de confiança que restava. Isaque aceitou a resposta, e os dois continuaram a caminhar juntos. Mas dentro do coração de Abraão, as palavras ecoavam como um grito silencioso. Deus proverá, Deus proverá,
Deus proverá. Cada passo era uma mistura de tortura e fé. Cada metro percorrido parecia roubá-lo por dentro, mas também o empurrava para algo maior. Algo que ele ainda não conseguia ver. Quando chegaram ao topo, o ar parecia mais fino. Aquele era o lugar onde tudo seria decidido. O lugar onde Deus veria o que havia dentro de Abraão. E o lugar onde Abraão descobriria o que havia dentro de Deus. A construção do altar e o momento da verdade. O Monte Moriá era silencioso demais. Um silêncio que não traz paz, mas tensão. Aquele tipo de silêncio que antecede algo grande, algo definitivo. O ar estava parado, quase pesado, como se o próprio céu estivesse observando cada movimento de Abraão. Ele pediu que Isaque deixasse a lenha no chão. O menino obedeceu com a tranquilidade de quem confia totalmente no pai. E essa confiança cortava Abraão por dentro. Abraão começou a juntar pedras, uma a uma. Pedras que formariam um altar. Um altar que até aquele dia ele jamais imaginou erguer. Enquanto colocava cada pedra no lugar, sua mente voltava ao passado. O dia em que Deus prometeu um filho. O riso de Sara quando ouviu a promessa pela primeira vez. Os anos de espera, de esperança, de dúvidas. O choro de Isaque quando nasceu. O momento em que Abraão o segurou pela primeira vez nos braços. E agora, tudo aquilo parecia prestes a se desfazer. Isaque observava o pai trabalhar, com a serenidade de quem não entende o que está acontecendo. E talvez fosse essa falta de entendimento que tornava tudo ainda mais doloroso. Quando o altar ficou pronto, Abraão organizou a lenha cuidadosamente sobre ele. Suas mãos tremiam, não pelas pedras pesadas, mas pela responsabilidade que esmagava sua alma. Isaque se aproximou curioso. "Pai?", disse suavemente, como alguém que tenta entender o inexplicável. Abraão engoliu seco. A hora havia chegado. Não havia mais como adiar. A expressão de Abraão era de alguém que precisava fazer o impossível. Ele se aproximou do filho, segurou seus ombros com carinho e olhou profundamente em seus olhos, talvez pela última vez daquela forma. "Meu filho", sua voz falhou. Isaque não recuou, não gritou, não lutou. Ele confiava no pai e confiava em Deus. Abraão, então, amarrou Isaque com cuidado, como quem sabe que cada nó dói mais no coração do que no corpo. O menino não questionou. A fé que Abraão ensinou a vida inteira agora estava ali, sendo vivida de forma pura e silenciosa. Isaque foi colocado sobre o altar, sobre a lenha, sobre a promessa, sobre o futuro que parecia prestes a acabar. O coração de Abraão batia tão forte que parecia ecoar pelo monte inteiro. Cada batida dizia algo diferente. "Pare, continue, é loucura, é fé, é impossível, confie." Abraão respirou fundo, pegou a faca. Aquele gesto, aquele levantar de braço, era o ápice de toda a sua vida. O tipo de momento em que o mundo parece parar. Um segundo que dura uma eternidade. Ele ergueu a faca acima da cabeça. A lâmina refletiu a luz do dia. O braço tremeu. O coração implorou, mas a fé empurrou. Abraão estava pronto para entregar tudo, tudo, no ponto mais escuro da dor. O céu se preparava para falar. A voz que interrompe o sacrifício e a provisão de Deus. O braço de Abraão estava erguido. A lâmina brilhava sob a luz do dia. Isaque permanecia imóvel sobre a lenha, confiando até o último segundo. E então, no exato instante em que o golpe iria descer, uma voz ecoou pelo monte. Uma voz tão forte, tão urgente, tão cheia de autoridade que parecia atravessar a própria alma. "Abraão, Abraão!" Foi como se o tempo tivesse parado. A mão dele congelou no ar. O corpo inteiro tremeu. O coração disparou. Ele respondeu arfando. "Eis-me aqui." A voz continuou.
Agora não como um alerta, mas como uma ordem carregada de misericórdia. Não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada. Abraão sentiu os joelhos quase fraquejarem. Seu peito se abriu em uma mistura de alívio, choque, lágrimas e reverência. Parecia que as palavras do céu haviam quebrado um peso insuportável que o esmagava. A voz prosseguiu: agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Aquelas palavras cortavam profundamente, não como dor, mas como verdade. Abraão provou sua fé, e Deus provou seu coração. Isaque respirou fundo, tremendo. E enquanto repousava ali, Abraão finalmente sentiu algo que não sentia desde que saíra de casa. O peso do desespero começava a ser substituído pelo peso da graça. Então, de repente, Abraão ouviu um som vindo dos arbustos atrás dele. Um barulho suave, como algo se debatendo entre os galhos. Ele se virou lentamente e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, calmo, parado, como se estivesse ali, esperando. A provisão que Abraão profetizou sem entender agora estava diante dele. Deus proverá. Realmente, ele havia provido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Abraão, não lágrimas de dor, mas de gratidão. O tipo de gratidão que nasce no terreno onde o impossível foi quebrado. Abraão soltou Isaque com cuidado. O menino se levantou e o abraçou, forte, sem dizer nada. E aquele abraço valia mais do que qualquer palavra. Abraão, então, tomou o carneiro e o ofereceu em lugar de Isaque. Ali, naquele mesmo altar que antes simbolizava perda, agora surgia vida. Aquele lugar recebeu um nome que ecoaria por gerações: o Senhor proverá. Porque naquele monte, naquele dia, Deus mostrou que suas promessas nunca nascem para morrer. A bênção final de Deus e o legado de Moriá. O sacrifício havia sido interrompido, o carneiro havia sido oferecido e o monte Moriá agora estava marcado não pela morte, mas pela revelação. O ar parecia diferente, mais leve, como se o próprio céu tivesse descido naquele lugar. Isaque, ainda emocionado, ficou ao lado do pai. Abraão o abraçou com força, como quem recebe de volta aquilo que estava preparado para entregar. Foi um abraço silencioso, mas cheio de significado. E então, enquanto ambos respiravam aquele alívio indescritível, Deus falou novamente. A voz do Senhor não veio com urgência desta vez. Veio como promessa, veio como confirmação, veio como recompensa a uma fé levada até o limite. Deus disse: por mim mesmo jurei, porque você fez isso e não me negou o seu único filho, certamente o abençoarei. O vento soprou de leve, como se carregasse aquelas palavras sobre o monte inteiro. Farei com que a sua descendência seja tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Era como se todas as noites em que Abraão olhou para o céu estrelado fossem trazidas de volta naquele instante. Como se Deus estivesse lembrando: eu cumpro o que prometo, e por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Aquela promessa não era apenas sobre Isaque, não era apenas sobre Abraão, era sobre o futuro, sobre um plano muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Do Monte Moriá sairia uma história que atravessaria séculos. Dali viria a linhagem que alcançaria o rei Davi, e de Davi viria Cristo. O sacrifício que Abraão quase realizou naquele monte seria um reflexo distante do sacrifício real que Deus realizaria muitos anos depois. Só que naquele dia, nenhuma voz gritaria para impedir. Nenhum carneiro apareceria preso no arbusto. Em Moriá, Deus poupou o filho do homem, mas na cruz, ele não poupou o seu. Abraão e Isaque desceram do monte juntos, pai e filho, mais unidos do que nunca. Cada passo que davam era uma lembrança viva de que Deus é fiel, até quando tudo parece impossível.
Os servos os viram voltando e ficaram aliviados. Eles não sabiam o que havia acontecido lá no topo, mas Abraão carregava nos olhos o brilho de quem havia visto a provisão do Altíssimo. Aquele lugar para sempre se tornaria símbolo de fé e obediência, e o nome ecoaria por gerações: o Senhor proverá. Porque naquele monte, naquele dia, o impossível se curvou diante da fé. Há histórias que passam e há histórias que ficam ecoando dentro da alma. A caminhada de Abraão e Isaque até Moriá não foi apenas um episódio bíblico. Foi um retrato do amor, da fé e da confiança que ultrapassa a lógica, a dor e o medo. Moriá não foi um monte escolhido ao acaso. Foi o palco onde Deus revelou algo que todos nós, até hoje, precisamos lembrar. Quando parece que Deus está em silêncio, Ele está preparando a provisão. Abraão subiu acreditando que perderia o filho, mas desceu, descobrindo que Deus nunca falha, que Deus sempre chega na hora exata. Nem antes, para não roubar o processo, nem depois, para não ferir a promessa. E é por isso que ainda hoje, cada vez que alguém se sente no topo de um monte emocional, sem saída, cercado pelo impossível, a voz de Moriá sussurra através das eras: o Senhor proverá. Proverá força para quem está cansado. Proverá paz para quem está quebrado. Proverá esperança para quem está no limite. Proverá resposta para quem clama no silêncio. Proverá caminhos para quem já não enxerga nenhum. Porque Deus nunca pede algo para destruir você. Ele pede para revelar você, para revelar o que há dentro de nós e o que há dentro dele. A história termina com Abraão descendo do monte ao lado de Isaque. Mas, na verdade, esse é apenas o começo. Porque todos nós, de alguma forma, somos levados ao nosso próprio Moriá. E quando chegamos lá, a pergunta sempre é a mesma: você confia? Abraão confiou. E porque confiou, o mundo mudou. Que essa história não seja apenas lembrada, mas vivida. Que cada coração que ouviu este relato hoje encontre dentro de si a mesma coragem, a mesma fé e a mesma certeza. Se Deus pediu, há propósito. Se Deus silenciou, há um plano. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando o sol nascer sobre o seu Moriá, assim como aconteceu com Abraão, você também verá. O Senhor proverá, sempre.